Olá, eu sou Bruno Mendonça e agora o programa Mercado e Consumo vai falar sobre economia e varejo. E para esta primeira edição do programa Mercado e Consumo, nosso convidado é Flávio Rocha, presidente da Riachuelo, uma das maiores redes de varejo do país, com quase 300 lojas e uma receita anual de cerca de 7 bilhões e meio de reais. A Riachuelo, do grupo Guararapes, é uma empresa totalmente verticalizada. Atua desde a produção do fio até a oferta de crédito para o consumidor final, o que é um grande diferencial em época em que o crédito é escasso e caro. A entrada no mundo do fast fashion fez a empresa ser case de sucesso não somente no Brasil, mas também no exterior. Bom, todo mundo sabe que a crise atingiu todo o país e também não poupou o varejo. Nos últimos 2 anos e meio, pouco mais de 200 mil lojas fecharam as portas no país de acordo com a CNC, Confederação Nacional do Comércio. No meio desse turbilhão provocado pela recessão, o consumidor também mudou hábitos de compras. Ficou mais exigente e passou a comprar mais pelo computador, pelo telefone. A boa notícia neste ano é que alguns indicadores da economia revelam que o pior da crise já passou. A inflação e os juros estão em queda. Shopping centers já começam a registrar aumento de fluxo de clientes, especialmente os mais populares. E tudo indica que o país deve voltar a crescer já neste ano e o varejo deve viver um novo ciclo. Flávio, tudo bem? Muito prazer receber você aqui na primeira edição do programa Mercado e Consumo. Tudo bem, Bruno. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. E para me ajudar a conduzir essa entrevista tão especial, eu conto hoje somente com a maior referência do assunto varejo no Brasil, Marcos Gouveia de Souza, diretor-geral do Grupo GS. Marcos, seja bem-vindo e vamos falar de varejo, né? Falar profundamente e amplamente de varejo. Vamos em frente. Então vamos lá. Antes de entrar no assunto Riachuelo, para você, eu queria que você fizesse uma reflexão. Para você, de fato, estamos começando a sair da crise, não? Acho que já saímos. Claramente já temos uma visão de que estamos fora daquele período mais difícil. Agora, não há como se iludir. O crescimento a partir de agora será baixo, porém consistente. E essa é a melhor parte do momento atual. Flávio, enquanto presidente da Riachuelo, o que você imagina que vai acontecer nesse próximo ciclo do varejo aí, após 2 anos muito difíceis? Eu acompanho totalmente a visão aí do Marcos. Eu acho que os sinais de retomada estão aí, são claros, né? Depois de um biênio que não vai deixar saudades, né? De 2014, 2015, 200 mil lojas fechadas, né? Praticamente 8 pontos abaixo do PIB, até 2 meses consecutivos de 2 dígitos de involução, coisa inédita no varejo desde que o IBGE começou a medir a performance do varejo, mas claramente em abril veio o primeiro índice positivo depois de 24 meses consecutivos de involução e a partir de então a trajetória é ascendente. Ainda tivemos uma primeira metade do ano de 2017 com fraco desempenho, mas que está sendo compensada pela segunda metade, né, onde já estamos aí coletando crescimentos de um dígito robusto, né? Sim. E é lógico que agora os sobreviventes, né, vão ter a responsabilidade de ocupar o espaço deixado por esse vácuo que se abriu para essa verdadeira carnificina das 200 mil lojas fechadas. Mas acho que o que é animador é que nós entramos agora num ciclo de ideias boas, estamos virando um país normal, regido mais proximamente pela sabedoria do livre mercado, com menos intervencionismo e com o Estado, que era uma cruz, que era um peso nos ombros brasileiros, mas que tende a diminuir. Flávio, como é que é o varejo brasileiro que emerge da crise? Ele vai ser mais concentrado, mais internacional, mais digitalizado? O que mais você vê como característica desse varejo que sai da crise? Eu acho, Marcos, que a gente vai assistir a continuidade, até num ritmo mais rápido, do processo de profissionalização, né? É um varejo mais tecnologicamente equipado, um varejo mais formal. A triste característica do varejo até bem pouco tempo atrás, esse foi um dos motivos da criação do nosso IDV, do qual você foi cofundador e grande estimulador, Instituto para o Desenvolvimento do Varejo,
eu acho que vai ficando para trás aquele varejo precarizado pela clandestinidade, pela informalidade, que sobrevivia apenas pelo fato de nós termos uma das cargas tributárias mais altas do mundo. E essa modalidade de varejo tem uma enorme vantagem competitiva, que é a excelência fiscal, né? Fazendo uma brincadeira. Então, eu acho que, bom, os números mostram isso, né? Estudo do próprio IDV mostram que nessa última década o Brasil foi o país que mais se formalizou. E o varejo teve um papel importante nisso, porque o varejo se formalizou. É o efeito contágio do varejo, um varejo de alta performance, um varejo profissional, tecnologicamente equipado. Ele contamina com formalização toda a cadeia de suprimento, até porque ele responde legalmente sobre a formalidade e a conformidade da sua cadeia de suprimento. Então, eu acho que essa é a grande característica do varejo daqui para frente, o que é uma boa notícia, porque formalização é sinônimo, é prima de competitividade e eficiência. E aumento do trabalho formal. Sem sombra de dúvida, isso é claramente... Os dois indicadores da formalização é muito grande, tanto pelo aspecto fiscal, né, de aumento de arrecadação, como de carteiras de trabalho assinadas. Eu trago um tema aqui para a mesa, quero ouvi-los. Vocês acreditam que após esse processo haverá aí um caminho, um lastro para mais fusões e aquisições no país, sobretudo com redes médias? Eu acho que nesse novo mundo, escala, né, continua a ser um fator de vantagem competitiva fundamental. Então, isso é um processo, acho que, global. E no Brasil tem muito espaço para acontecer, porque o varejo, nosso setor é um exemplo claro disso, é um dos mais fragmentados do mundo, até por essa herança de clandestinidade, onde uma empresa informal era competitiva enquanto familiar, com alguns familiares trabalhando, com 2, 3, 4 funcionários. Na hora que ela precisava se formalizar, ela perdia a sua competitividade. Mas o cenário de formalização, que teve 4 grandes fatores, né? A substituição tributária, a nota fiscal eletrônica, o crescimento exponencial dos meios eletrônicos de pagamento, a penetração do cartão de crédito, a nova forma de escrituração tributária, o SPED fiscal, e também até o boom que aconteceu aí no começo da década, até 2010, 2012, dos shopping centers, né? Os shopping centers constituem um ambiente predominantemente formal, né? Então, esse fator realmente transformou o cenário do varejo. Agora, a consolidação, e o Flávio estava dizendo isso, ele é uma tendência global. Mas, em termos de consolidação, o Brasil está relativamente abaixo de uma média de economias mais desenvolvidas. Sim. No Brasil, em média, nos principais setores do varejo, a consolidação, que é medida pela participação das 5 maiores em cada forma de varejo, é de 28%. Quando nós comparamos isso com a realidade, por exemplo, europeia, que gira em torno de 40%, 45%, nós estamos ainda muito distantes. Agora, o Flávio tem toda a razão, quer dizer, parte deste processo vai fazer com que nós tenhamos uma evolução da consolidação do varejo brasileiro nos mais diversos setores. Alguns têm patamares de concentração muito baixos. O setor de farmácia, em torno de 15%. O setor de material de construção, idem. Então tem muito espaço ainda. Enquanto outros, como, por exemplo, os eletrônicos, nós já estamos acima de 50% a participação dos 5 maiores nesse setor. Marcos, no nosso setor, esse quadro é ainda mais peculiar. Eu diria até mais crítico, tendo em vista que essa fragmentação é um fator a ser superado, né? O varejo é mais moderno, quanto mais consolidado, ele ganha produtividade. No nosso setor, a Riachuelo como empresa, como grupo econômico, a maior empresa de moda do Brasil. Num setor que vendeu ano passado 10 bilhões de peças de roupa, calçados e vestuário. A Riachuelo vendeu 170 milhões de peças de roupa, ou seja, 1,7% de market share. O líder de mercado em qualquer
país com a economia mais madura, nesse aspecto, o líder chega a ter 10, 15, às vezes 20% de market share. Então, quer dizer, existe muito espaço para a consolidação. Flávio, vocês, como Riachuelo, recém entraram mais decisivamente no mundo digital com o e-commerce. Evidentemente, vão se aproveitar de tudo que outras empresas já pesquisaram, aprenderam no e-commerce. Como é que você visualiza a evolução dentro da Riachuelo do e-commerce e o que vocês têm como objetivo em termos de participação do e-commerce no total das vendas da Riachuelo? De fato, Marcos, pelo fato da gente ter um projeto prioritário, né, que visava extrair as sinergias entre a nossa atividade industrial, atividade de varejo e atividade financeira, e esse projeto que a gente chamou de Fast Fashion, internamente impacta fortemente os dois gargalos do e-commerce, que é a parte logística e a parte de TI, de tecnologia de informação. Então, nós estávamos muito apreensivos, achando que iam chegar tardiamente, tendo visto que inauguramos só esse ano a nossa loja eletrônica. Mas acho que chegamos na hora certa. Primeiro, que a gente chegou aonde já havia amadurecido as tecnologias do mobile, do omnichannel, né? Ou seja, extrair sinergias e não conflitos entre os diferentes canais de distribuição. Então, acho que chegamos na hora certa, né? Onde os players aí estão, empresas correlatas à nossa, estão em a faixa de 1 a 2% de participação, no máximo 3% de participação de e-commerce, que é um percentual muito modesto, mas nós estamos preparados aí para chegar a 2 dígitos, eu imagino, no futuro próximo, né? Empresas semelhantes às nossas, nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Inglaterra, onde está mais maduro, já chegam a 40% de participação no mercado. Nos Estados Unidos, em torno de 20%. Esse é um cenário que a gente imagina, não sei se vai ser daqui a 5, daqui a 10 anos, mas acho que é o patamar que a gente visa chegar. O nosso e-commerce tem como... O grande ativo do nosso e-commerce é uma base de dados preciosa, construída ao longo das últimas décadas, decorrente da base de 30 milhões de cartões Riachuelo. É um número impressionante. É a maior base de cartões de plásticos, né, do varejo brasileiro. E isso traz realmente, na era do e-commerce, esse histórico de compras de todas essas clientes, né, manifestando... O vínculo que se criou, né? Então, isso digerido pelas ferramentas modernas de inteligência artificial, os modelos preditivos, vai dar uma assertividade muito grande em propor, dentro das novas coleções, né, dentro daquele guarda-roupa matador que vai encantar aquela cliente quando ela entrar no nosso site e vir a página inicial, né? Ela não vai entender como se adivinhou que ela vai se apaixonar, tem tudo a ver mas com ela. Toda a história. Foi ela que nos disse ao longo de décadas ou dos últimos anos, né, qual o seu gosto, qual o seu estilo de vida, né? Então, eu acho que isso é um casamento perfeito, né? A operação financeira, os históricos de vendas e os novos modelos preditivos. Marcos e Flávio, nós estamos com o tempo já bem apertado, mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta e eu queria muito ouvi-los, né? Bom, com a eleição do, então, hoje prefeito, né, João Dória, à época empresário, quando candidato, se especula muito, né, sobre o papel que o empresariado pode ter no cenário político. Eu queria ouvir de você, Marcos, por gentileza, você que convive com esse meio do varejo, com grandes empresários, com grandes players como o Flávio, qual o principal ativo que você acredita que os empresários desse porte podem trazer para a política? E de você, Flávio, eu queria escutar qual que é o manual para deixar de ser o empresário moita. Bom, rapidamente, eu acho que o maior ativo é a visão estratégica. Decididamente no Brasil tem faltado a visão estratégica de quem tem conduzido o país. E o empresariado tem feito uma reflexão muito profunda de que ele deixou a política caminhar por si só por muito tempo e que ele tem que estar mais presente com esta visão de longo prazo, que pode ser decisiva para criar um projeto de país no longo prazo que nós carecemos muito. Mas, sem dúvida, Flávio, pela experiência política e como líder empresarial hoje, representa uma corrente de pensamento que precisa ser ouvida e, principalmente, muito respeitada. Flávio. Obrigado, Marcos. Concordo plenamente. Acho que esse talvez tenha sido, Marcos, o maior ensinamento desse período terrível, né, que esse ciclo que está
ficando para trás. O empresário tem a responsabilidade inalienável de ser o guardião da competitividade. O empresário moita, que você se referiu, prestou um desserviço ao país ao buscar na sua trincheira o seu ótimo local, né? E o ótimo global do país, a competitividade do país, pagou um alto preço. Porque na omissão do empresário, que é aquele que intui a sabedoria suprema do livre mercado, das leis mais sábias que existem, deu espaço para o enraizamento, a proliferação de uma burocracia tóxica, que é a antítese, é o antônimo da sabedoria do mercado, né? É o engessamento, é a perda de competitividade. Então, o fato do Estado ter perdido o seu propósito, ter crescido a níveis absurdos, completamente divorciados do propósito de servir a sociedade, e passa a atender apenas fisiologicamente ao interesse dessa burocracia que se apropriou da carruagem estatal. Isso foi consequência direta da omissão dos bons, da omissão do empresário cidadão, que agora, até a eleição de 2016, foi já uma demonstração dessa conscientização. Eu acho que nós precisamos, sim, a classe empresarial, isso tem acontecido a olhos vistos, né, assumir as rédeas da condução dos destinos do país e ocupar o espaço que esta burocratização, esse cerco burocrático normativo, que tem um papel mais ou menos de areia nas delicadas engrenagens da economia. Para colocar o Brasil nos trilhos, é importante resgatar as duas palavrinhas que constroem prosperidade. É a fórmula da prosperidade no mundo todo, que é democracia e livre mercado. Flávio Rocha, muito obrigado por sua presença. Marcos, obrigado por nos ajudar na condução, né? Foi brilhante a sua participação conosco. O programa Mercado e Consumo poderá ser assistido no próximo sábado às 8h30 aqui na Record News e também pela internet no endereço www.mercadoeconsumo.com.br. Até a próxima semana. Programa Mercado e Consumo. Oferecimento TOTUS.